Como não se abalar com os problemas da vida? Como uma filosofia milenar pode se aplicar aos dias de hoje? E por que eu devo me importar com isso? Para tentar responder essas perguntas em poucos minutos, irei falar sobre a vida de Sêneca, sua época e sua corrente filosófica, o estoicismo. Sêneca era advogado, escritor e filósofo. Alcançou alta posição no Senado, foi exilado, voltou do exílio e foi conselheiro do imperador Nero, e depois condenado à morte pelo próprio imperador. Sêneca viveu na dinastia Júlio-Claudiana, essa que foi marcada por mudanças das mais burocráticas às mais violentas. Em 41 d.C., foi acusado pela esposa do imperador Cláudio por cometer adultério com a sobrinha do imperador. Ele foi exilado para Córcega e ficou por 8 anos no exílio. Nesse tempo, ele escreveu Consolaciones, um dos seus principais tratados filosóficos. Ao retornar do exílio e depois do assassinato do imperador Cláudio, ele se vingou escrevendo uma sátira chamada Transformação em Abóbora do Divino Cláudio, onde ele critica o autoritarismo do imperador e narra como ele é recusado pelos deuses. Após a nomeação de Nero como imperador, Sêneca foi um dos seus conselheiros. Ele tentou ajudar Nero a criar uma política justa e humanitária, porém desistiu pelos maus instintos do imperador. Então Sêneca resolveu sair da vida pública. Em 65 d.C., Sêneca foi acusado pelo imperador de ter participado de uma conspiração de assassinato contra ele. Foi sentenciado ao suicídio e fez cortando os pulsos. Sua esposa também se suicidou. Isso em frente a todos os seus amigos. Sêneca, em todos os seus momentos importantes na vida, se apoiou na corrente filosófica que seguia, o estoicismo. Para explicar o estoicismo, eu poderia procurar no Wikipedia uma definição detalhada. Porém, eu vou usar o vídeo do filósofo Luiz Felipe Pondé, usando a filosofia na prática no nosso problema atual, a pandemia do coronavírus. A base do estoicismo era identificar a diferença entre aquilo que você pode mudar e aquilo que você não pode mudar. Então, identificar aquilo que está ao alcance da nossa ação daquilo que não está ao alcance da nossa ação. Então, a gente poderia dizer que, aplicado a essa temática específica, não está ao alcance da nossa ação acabar com a epidemia, mas está ao alcance da nossa ação ter uma atitude de, por exemplo, respeitar as regras, ter uma atitude de evitar contágio, ter uma atitude de buscar informação que seja com credibilidade. Então, nesse primeiro sentido, a famosa busca do estoicismo de fazer o discernimento entre o que está ao alcance da nossa ação e o que não está, e aquilo que não está ao alcance da nossa ação não deve ser nosso objeto de ansiedade, e aquilo que está ao alcance da nossa ação deve ser objeto da nossa racionalidade e da nossa ação. O estoicismo é tratado como atemporal por alguns grupos da sociedade por lidar de problemas atemporais, como lidar com as adversidades, emoções negativas, conhecer a si próprio e a investir energia no que importa.